Olá, eu sou o Jonas e sejam bem-vindos ao quarto episódio da 11ª temporada do Café com Prof. Neste episódio, nós vamos apresentar uma grande novidade deste ano para a plataforma Amplia, que é a Plural IA. E para ajudar a gente com esse tema, teremos uma participação muito especial da Alessandra Santos, a gerente pedagógica da Amplia, e do Bruno Brusco, diretor de tecnologia da Plural. E aí, vamos para aquele nosso cafezinho? Oi, Bruno, e aí? Eu sei que na BET aconteceu algo de grande importância pedagógica e, quanto Amplia, eu estou aqui para ouvir um pouquinho, né? Que impacto foi esse que a gente gerou na BET e que a gente entende que vai atingir as nossas escolas? Ô, Alessandra, tudo bem? Muito obrigado por esse espaço aqui, por estar aqui com vocês nesse episódio. Mas vou contar um pouco dessa novidade. Mas antes de contar como que foi isso, eu quero dar uns passos atrás. Eu estava há um tempo atrás fazendo um almoço com grandes parceiros de uma empresa chamada Amazon. Ótima empresa. Ótima empresa. Estava almoçando com esses parceiros e eu falei para eles o seguinte: olha só, a inteligência artificial está chegando e eu tenho certeza absoluta que vai ser super importante a gente entender o contexto pedagógico que a gente pode dar para esse meio, né, para essa tecnologia. Cara, eu quero muito levar para o Amplia, ali na BET, eu quero muito levar alguma solução dentro do Plural, que é a nossa plataforma, para ajudar os professores, os alunos no dia a dia, né? E não é que deu certo? Esse almoço foi mais ou menos ali no meio do ano passado. Que bom! A gente trabalhou bastante nisso, super parceiros. E aí na BET Brasil, algumas semanas atrás, né, alguns meses atrás, a gente conseguiu levar essa grande novidade, que está aí na tela, provavelmente, para vocês. E não só essa novidade, mas eu quis fazer questão, né, de colocar ali no plural, né, um contexto. Né, por isso que a gente traz aqui Plural IA, né, a inteligência artificial da Somos Educação, a inteligência artificial do Amplia. Né? Então essa foi a grande novidade que nós lançamos e, se você me permitir aqui, vou ficar horas e horas, brincadeira, eu tenho certeza, contando o que a gente... Porque a gente já fala um pouquinho nas escolas, nós ficamos muito impactados com toda a otimização, a agilidade e o processo que a gente vai entregar para os nossos professores. E o quanto grandes gestores que estavam lá ficaram encantados com toda essa possibilidade. Mas, Bruno, conta, porque se deixar a gente também fica conversando aqui. Se deixar a gente vai ficar aqui muito tempo mesmo. Ale, você sabe que o que eu fiquei muito feliz também na BET para eu começar a contar. Nós estávamos com o Totem, né, demonstrando ali o ambiente e muita gente passou ali pelo nosso espaço e eu fiquei mais feliz porque assim, não teve uma pessoa que não amou o que nós fizemos. E não tem nada melhor do que você fazer, demonstrar e receber, né, um feedback, né? Porque esse era um teste já importante pra gente, se a novidade estava ajustada. E eu fiquei muito feliz porque, de fato, 100% dos feedbacks que nós tivemos foram positivos. Mas eu vou parar aqui, vou contar um pouco do que é. Então, essa é a grande novidade, Plural IA. É uma campanha, né, esse Plural IA, né, para ficar muito claro para vocês das escolas, para os alunos, professores, que estamos inserindo inteligência artificial. Não vamos mudar o aplicativo do Plural, não vai mudar o logo, não vai mudar o site, é importante dizer isso para vocês, mas é importante dizer que é uma campanha aqui relevante para esse momento que nós estamos passando. E aí, Ale, assim, deixa eu falar para você o que significa esse Plural IA. Basicamente, são dois grandes pacotes de funcionalidades. Um primeiro pacote tem a ver com assistentes para o professor e para o aluno, que eu vou entrar em bastante detalhe aqui. E, por fim, uma grande novidade também, que é o ensino adaptativo. Né? Eu ouço falar de ensino adaptativo há muitos anos, e a gente conseguiu agora acertar a mão de como que a gente traz isso para essa novidade. Mas por quê? Porque assim, tem muito a ver também com o avanço das tecnologias. Né? Eu não queria... antes dessa grande novidade, trazer soluções que não fossem robustas. Então, o avanço da inteligência artificial nos permite estar aqui hoje trazendo essa grande novidade. E aí eu vou te dizer assim,
como que isso é bom, para que serve, o que isso vai movimentar, seja dentro da escola ou fora da escola, né? Porque a gente aqui, quanto amplia, entende que o ensino adaptativo como um lugar que você traz, e a Plural ia estar trazendo para a gente, é não ser tão modismo. Né? A gente quer algo que funcione, que tenha intencionalidade e que atinja o aluno no lugar que ele precisa. E não que seja uma tecnologia que vai fazer um entretenimento. Não é sobre esse lugar. É sobre o lugar onde a gente encontrou na Plural e junto com o seu time todo esse caminho de por que é importante fazer isso acontecer e o que a gente ganha com isso. Bom, primeiro assim, o que é importante dizer, né? Dentro do Amplia, nós temos conteúdos e avaliações de muita excelência. Né? Então, o primeiro passo para nós falarmos dessa novidade da inteligência artificial, tudo, é qual é a base de conteúdo que ela vai utilizar. Né? Porque, enfim, tem muitas tecnologias no mercado e a gente não sabe qual é a base sólida de conteúdo que essas tecnologias usam. Quem me garante que eu não vou entregar ali, com essas outras tecnologias, para os professores conteúdos ruins, errados, que alucinam o que nós falamos, né? Então, a inteligência artificial tem muito isso. A inteligência artificial generativa, ela com base num conteúdo, com base em milhões e milhões e milhões de informações, ela gera novos conteúdos. É mais ou menos como se fosse o nosso cérebro. Então, hoje a gente está aqui conversando e trocando, eu estou contando histórias de um almoço, estou contando histórias da Beth, mas eu só consigo te falar isso porque eu aprendi com todos esses fatos, com todos esses momentos. E aqui, quando a gente traz para dentro do Plural esses assistentes, ele parte de uma premissa de que eu tenho conteúdos do Amplia, né, conteúdos e avaliações de muita qualidade. Então, tudo que está dentro do Plural, que é ofertado para os professores e para os alunos das nossas escolas parceiras Amplia, eu consigo entregar para essa inteligência artificial super restrita, só nossa, né? Ninguém usa esses conteúdos, não vão para outros, ele só fica dentro do Plural. Eu não estou treinando a inteligência artificial do nosso parceiro, que é a AWS, a Amazon, vou falar mais sobre eles também. Isso fica restrito dentro do Plural, então é super importante que isso fique claro. Mas isso dá o quê? Segurança para os professores e para os alunos. Depois, gente, é importante que vocês saibam, eu tenho dentro do Plural, nós temos dentro do Plural, a maior base de alunos e professores e escolas da educação básica do Brasil. O Plural, inclusive, esse ano está fazendo 10 anos. O Plural nasceu lá em 2014, dentro de uma escola nossa, e foi se desenvolvendo. E o Plural, já tivemos mais de 5 milhões de alunos que passaram pelo Plural. Mais de 400 mil professores que passaram pelo Plural. Mas, Bruno, tá bom, você está fazendo uma propaganda aí, por que você está fazendo... Não é uma propaganda, é assim, a tecnologia da inteligência artificial, ela só funciona bem com esses 2 ou 3 pilares, na verdade, que são relevantes. O primeiro pilar, conteúdo de excelência, que nós temos. O segundo, dados de muitos alunos. O algoritmo, ele funciona em cima desses dados, ele precisa ser refinado em cima disso. Eu estou te dizendo, de milhões e milhões de usuários que passaram pelo Plural. E, por fim, eu preciso trazer uma segurança com base em tudo isso que eu estou dizendo. E essa segurança se dá através de uma tecnologia robusta, que é a da Amazon, da AWS. E aí é por isso que a gente começa, assim, é inevitável, Ale, é inevitável, assim, a gente já vê muitas tecnologias sendo utilizadas, né, abertas, gratuitas e tudo mais. Então, é inevitável que um aluno vá perguntar para o professor sobre o que ele aprendeu com o uso da inteligência artificial. É inevitável que o professor que está ali no dia a dia dele, pesquisando, estudando, se aperfeiçoando, use a inteligência artificial. Então, é inevitável trazermos isso para dentro do Amplia, para dentro do Plural. E como que eu começo isso? São etapas, né? Aqui eu vou falar muito da primeira bolinha que está ali embaixo, e um pezinho na segunda, que é sobre produtividade. Como que eu facilito a vida desses professores, desses alunos? Vou colocar um pezinho, que é o segundo bloco que eu já falei para vocês sobre ensino adaptativo, como que eu personalizo isso tudo. E o fim, que é um sonho ainda, esse sonho vai ficar para um próximo episódio futuro, que é como que eu trago muita predição, muito insight. Eu costumo dizer, numa brincadeira, né, que o sonho aqui é como eu tenho no futuro, não tenho ainda, mas como eu tenho no futuro dentro do Plural, o que eu chamo de o Waze da educação. Eu quero poder, Ale, voltar aqui em algum outro momento que você me convidar. Sim, sempre. E te contar assim, Ale, alcançamos o sonho.
tenho aqui o ex da educação, onde o professor entra e sabe o que ele tem que fazer, sendo guiado, o aluno que quer ali prestar um vestibular de medicina, de engenharia, então dentro do plural eu dou todos os caminhos para ele. Esse é um sonho para o futuro, mas que só é possível porque estamos seguindo essas etapas aqui super importantes. E gostei. 10 anos plural, 10 anos amplia. Nós surgimos no mesmo ano, não no mesmo lugar, mas a nossa trajetória nos une num lugar onde o que você acabou de dizer é um legado. A gente constrói e a gente quer permitir com que o professor entenda que a tecnologia é mais um legado para a formação dele, para a ação do aluno, para a sala de aula. Então, assim, vamos lá aprofundar, porque eu estou curiosa. Vamos. E você sabe, isso é muito importante mesmo, assim. Eu trabalho com tecnologia educacional há 20 anos. E eu sempre pensei, é muito difícil para um professor que está acostumado ali com o dia a dia dele, que traz um legado, né, de uma formação, daquela sala de aula tradicional e tudo. O papel da tecnologia, como que eu facilito isso? Eu sempre fico pensando, caraca, eu acho que ainda não acertei a mão, Mas com a inteligência artificial, eu acho que a gente está chegando lá e eu já vou mostrar para vocês. Importante dizer que tudo que a gente vai trazer aqui já está sendo usado, são todos testes reais, o que eu vou mostrar são cases reais, gerados dentro do plural já, mas a gente tem muita responsabilidade, então essa responsabilidade nos obriga, né, a fazer muitos testes. Então, nós estamos neste ano de 2024 testando, liberaremos para algumas escolas de forma gradativa no segundo semestre. Eu vou trazer algumas frases já dos testes reais com professores, o que eles têm dito pra gente. Então, assim, escolas, parceiras, de janeiro de 2025 vocês terão isso tudo liberado. Algumas, e aí se de repente a gente ficar doido assim, vamos liberar para todo mundo, aí a gente conta depois. Mas por enquanto eu queria deixar muito claro que essas novidades elas são para janeiro de 2025, tá, Lê? Tudo bem para você? Tudo muito organizado, não? Eu acho que o professor precisa desse tempo. A gente está falando de inteligência artificial esse ano, é o tema do ano. A Beth trouxe isso com valor. A gente está entendendo que muitos artigos estão saindo sobre esse assunto. Nós tivemos a revista Somos Conexão, e aí eu li, né, toda a página ali do como a gente entrega com esse cuidado. Então, assim, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra, mas que a escola está com o tempo de se preparar. Agora é hora de ler, agora é hora de fazer um curso no Profis, agora é hora do professor ter a profundidade do quanto ele vai conseguir usar isso dentro das aulas ou antes das aulas. Então, acho que o caminho de transição é o que a gente está passando e que cabe para dentro da Amplia. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa responsabilidade é o que a gente persegue bastante aqui. Mas vamos lá, mostrar exemplos, vamos aqui, sabe? Para com esse papo todo aí, Bruno. Mas adoro esse papo com o prof aqui. Gente, o que é o assistente inteligente do plural? Primeiro, é importante dizer para vocês que nós chamamos de Plu. Nós batizamos, né, o nosso mascotinho ali de inteligente de Plu. Então, podem chamar de Plu. A inteligência artificial é especialmente desenvolvida sobre os conteúdos, como eu já falei, de excelência do Amplia. Para quê? Então, estamos aqui no papo com o prof, né? O que eu quero? Empoderar os professores no processo de ensinar, mas tem os alunos também. Eu quero potencializar os alunos no processo de aprender. Então, é um pouco disso que a gente está falando. E a brincadeira aqui, se está na dúvida do que é, né, esse assistente, pergunta ali para o Plu o que é, e aí olha só o que acontece. Então, vale dizer que dentro do plural, sempre que tiver a bolinha ali do Plu, é porque eu tenho um assistente pronto para o professor ou para o aluno utilizarem. Onde não tiver a bolinha, é porque ela não está habilitada por N razões. Mas cliquei na bolinha, vai aparecer ali uma caixa e vão ter alguns prompts que nós chamamos. São alguns atalhos que a gente quer facilitar para o professor e para o aluno, que tipo de perguntas eles podem fazer. Quanto melhor a pergunta que se faz para esse nosso assistente, para o Plu, melhor ele responde o que você precisa, melhor ele te ajuda, melhor ele vai ser teu assistente. Né? Então, isso é super importante dizer também. E a gente, nesses testes e o que a gente vai fazer ao longo desse ano, do próximo, e é uma constante evolução, nós vamos aprender quais são as melhores perguntas que os professores têm feito, os alunos, e já deixar pronto ali, olha, as pessoas têm perguntado desta forma. Ele aperta um botão e já facilita a vida. Mas quando eu pergunto ali para o Plu quem é ele responde.
Eu sou o Plu, um assistente virtual inteligente criado para ajudar professores e estudantes no ambiente escolar. Então ele traz aqui a resposta, né? O perfil dele. O perfil dele, ele está dizendo quem é ele e a gente espera que ele seja um carisma aí no uso do Olha, eu plural acho no que dia a isso dia. vai funcionar muito, isso vai pegar no gosto da escola, os alunos vão falar sobre isso nas aulas, vão falar, professor, eu perguntei para o Plu, e isso eu já vejo a interação, principalmente de crianças ali de anos iniciais que gostam dessa linguagem, e ainda consigo olhar 6º e 7º ano. No ensino médio eu já entendo que o Plu vai ser um lugar de conhecimento, né? Já é um adolescente, então eu vejo a cara da Amplia aí. Ah, que legal, é essa a ideia. Como funciona esse Plu? Então, já falei dos conteúdos. Muito importante dizer que nós utilizamos a tecnologia da Amazon, da AWS, já falei também. Mas, por fim, né, eu quero reforçar como os professores e os alunos vão poder usar o Plu. Vão poder usar através dos materiais didáticos que aquela escola parceira tem. Então, se está ali, contratou aquele material, ele está ali, ele vai sempre liberar e sempre ser generativo com base no conteúdo que aquela escola tem. Nós não damos acesso a qualquer outro conteúdo aberto, que não é de qualidade. Ale, assim, eu estou sendo incisivo nessa fala, porque esse é o nosso diferencial. São 3 pilares, mais uma vez, assim. Primeiro pilar, conteúdos do Amplia. Segundo pilar, uma tecnologia super robusta de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, que é a AWS. E por fim, o plural aqui, entregando este canal todo robusto, que é o meio, né, para que tudo isso funcione. Tá? Então, estou sendo incisivo, mas aqui está o nosso diferencial. Vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar esses pilares tão fortalecidos, sabe? Não é o plural, é o plural, mais o conteúdo do Amplia, mais a tecnologia aqui da AWS. E aí eu quero dizer uma coisa para você, Ale. Quando a gente desenvolve algo dentro do plural, dentro do Amplia, nossos projetos pedagógicos, tudo, obviamente que tem que ter um propósito, né? Como que eu penso no nosso parceiro, no nosso professor, no nosso aluno. A gente tem reforçado muito nas falas aqui internas de liderança, com os times todos, que o mais importante da gente entregar um serviço de qualidade é entender a necessidade do nosso cliente, quem são os nossos clientes? Os nossos professores e os nossos alunos. E foi nisso que, naquele almoço, discutindo com a Amazon, que eu fiquei muito debatendo, cara, mas o que a gente vai fazer? E eu falei assim, cara, de tudo que a gente conversa com professores, e a gente quer primeiro reforçar para o professor essa novidade, o que eu posso facilitar a vida dele? A gente pesquisou, conversou com muitos professores, eles dizem o seguinte: eu gasto muito tempo com atividades burocráticas. Poxa, eu queria ter mais tempo cuidando do meu aluno, eu queria ter mais tempo ali na sala de aula para, de fato, lecionar. Eu queria ter menos investimento em ter que preparar um material, em ter que preparar a aula. Se eu conseguisse reduzir esse meu tempo pensando como que eu vou fazer uma tutoria para o meu aluno de uma forma mais eficiente, seria melhor. E aí a gente começou a fazer pesquisas também. E aí na tela tem a soma de 2 pesquisas. Uma pesquisa da OCDE, ela é de 2018, mas ela nos dá dados bastante relevantes, e tem uma outra da McKinsey de 2020. O que essa pesquisa disse para a gente, Ale? Ela disse que professores brasileiros têm apenas 67% do seu tempo para o ensino e aprendizagem. Esses são os professores brasileiros. Mas a média mundial é de 78%, ou seja, os professores brasileiros estão atrás da média mundial. E aí estima-se que de 20% a 40% das atividades podem ser otimizadas por tecnologia. Eu fiquei com esse dado na cabeça e falei assim, nossa, a IA tem que ser para isso. E aí quando nós evoluímos, eu consigo trazer para vocês aqui sim. Aí óbvio que é uma estimativa nossa. Se cada 5% otimizados, acumulados, somando isso, no tempo, o professor teria pelo menos mais 12 dias no ano, 12 dias. 12 dias é pouco de 300, em 200 dias letivos? Não é muito. Não dá pra... E isso é uma estimativa. Quanto mais a gente aprender a melhor forma de utilizar isso tudo, eu tenho certeza que vai otimizar ainda mais. E aí, ajuda de que jeito? Gerando planos personalizados, para o aluno ou para o professor que quer se preparar para a aula, para perguntar o material didático, perguntar ali para o livro, geração de questões, exercícios de imagens. Nós fazemos pesquisa de NPS, né, para entender se as escolas
os professores e alunos gostam do plural. Então, tem gostado, a gente tem melhorado bastante a plataforma com base nessa escuta ativa, mas uma das coisas que ainda me pedem é como que eu posso facilitar a busca do banco de conteúdos ali do maestro para atividades dos professores? Aqui é uma forma muito fácil, com poucos cliques eu facilito a vida. Mas eu quero ainda resumir conteúdo, eu quero tópicos para aula, eu vou ter ali que preparar minha aula com apresentações, slides, será que eu consigo com base no conteúdo? Será que eu consigo trabalhar bilinguismo? Será que eu consigo... como que eu me adapto para um aluno você falou de 6º ano, de 7º ano, que é diferente do aluno de ensino médio, né? Então, para tudo isso aqui, que a gente traz esse assistente, mas vamos lá, vamos conhecer alguns exemplos práticos. Vamos, porque isso é uma pauta de ação, né? Quando a gente pensa a inteligência artificial dentro da Plural, e isso é um lugar que eu tenho entendido muito, é ação com produção, né? É o que vai me entregar com facilidade a aula e eu vou gastar menos tempo ali na organização, porque eu já vou ter um apoio, vou ter um assistente realmente para estar junto comigo dentro até do próprio uso. E essa questão de gerar questões, né? O lugar onde o assistente está trazendo, e eu vi isso acontecer lá no Totem da Beth, e vejo muito em alguns processos que a gente vê de degustação, do quanto realmente funciona o gerar a questão a partir daquele conteúdo. Isso é legal, porque às vezes você também vai para o banco e você tem diversas ações e você vai precisar fazer uma leitura. Ali já entra dentro do capítulo, já entra dentro do assunto. Então, eu acredito que pro dia a dia do professor vai ser um bônus que ele vai sentir e vai poder comunicar, né? Para a gestão escolar. Então, a decisão da gestão em estar com a gente, estar adotando um plural, estar trabalhando com uma tecnologia ativa e que traz uma intencionalidade é o que alegra o meu lado, porque eu sou pedagoga. Então, olhar para esse lugar ali do quanto a gente está favorecendo o aprender e isso acontecer ligado ao aluno, é isso que a gente quer cada dia mais entender. Ale, e eu convido você, todos os professores, pedagogos, eu vou trazer alguns exemplos, porque senão a gente podia ficar aqui tendo vários, mas convido, quando for liberado para a sua escola, e vocês já estão testando aqui junto com a gente, né, Ale? Convido a fazer perguntas que assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa amanhã na minha aula. Pergunta para o Plu, no máximo ele vai te dizer, não posso te ajudar. E tá tudo bem, né? Mas assim, até agora eu vi poucas coisas que ele não conseguiu ajudar, viu? Então, convido para que vocês testem, usem, façam as perguntas que querem fazer ali para o Plu. Vamos começar lá com alguns exemplos. Vamos. A gente começa, quando nós iniciamos lá esse desenvolvimento, eu falei assim, cara, vamos começar por onde? Cara, a primeira coisa, assim, o professor precisa se planejar para uma aula. Então, vamos começar tentando gerar um plano de aula mais facilitado para ele. E, Ale, assim, eu sei que o material já traz já traz um manual, já traz propostas, né, ali de planos de aula. Eu sei disso. Mas a ideia aqui é ser complementar, gerar possibilidades adicionais. O material é super robusto, o material já traz ali. Mas eu quero, em poucos cliques, que é o que eu vou mostrar, trazer, na verdade, outras opções para o professor. Então, vamos lá, brincar aqui. Então, imagina que eu estou ali num material de história, geografia, enfim, é só um exemplo, tá, gente? E eu vou dar uma aula de 50 minutos sobre Egito Antigo e características da civilização egípcia. Eu fui lá e pedi para o Plu, e ele me trouxe, que é o que está na tela, um plano de aula com os objetivos que têm que ser trabalhados, a duração, a metodologia de abertura de 10 minutos, o desenvolvimento, e o encerramento. E está tópico a tópico tudo. E tem ali opções. Se ele não gostou, ele pode clicar aquele reload e gerar um outro. Mas com base nesse plano de aula, eu faço o quê? É o que eu acabei de te dizer. Gero questões. Pessoal, todas essas questões, na verdade, todo esse conteúdo está sendo gerado e está na tela para vocês, ele foi gerado na inteligência artificial do Plu, que está no plural. Tá? Não buscou num banco de conteúdo, nada disso. Ele gerou e ele aprendeu onde? No material didático do Amplia. Mas eu quero fazer um resumo de aula porque eu quero começar colocando isso num PowerPoint ou coloquei isso na lousa porque eu estou acostumado com o GIS e eu gosto. Pede ali o resumo daquela mesma aula, ele trouxe todo o resumo daquela aula que o professor pode trabalhar sobre o Egito. Então lá, localização geográfica, períodos, pré-dinástico,
unificação política, organização política e religiosa, períodos históricos e uma conclusão para o professor. Poderia ser o aluno também estudando para uma próxima aula, estudando para fazer uma atividade. Mas, poxa, eu quero dar minha aula e eu quero trazer algumas imagens de exemplo. Ele vai lá e pede para gerar imagem. Mais uma vez, são exemplos reais, ele está gerando a imagem, ele busca todo o conteúdo ali do Amplia, com base no conteúdo que ele aprendeu, ele vai e gera essas imagens. Essas imagens, 3 que foram geradas aqui, são 100% geradas com inteligência artificial. Então, gente, imagina, o professor vai dar aula ali sobre Egito, mas eu quero contextualizar, quero que meus alunos entendam mais ou menos como era. Ele vai e pede para o Plu, e o Plu gerou ali, a ler essas imagens. E se ele não gostou, dá reload, se ele quiser, ele não tem que ficar com o plural aberto na hora da aula para isso. Ele pode fazer download daquela imagem, ele pode pegar esses conteúdos, essas questões e essa imagem, se ele quiser, ele vai lá no Maestro e disponibiliza no Maestro para os alunos. Você falou de metodologias, de repente quer trabalhar um modelo de sala de aula invertida, quer trabalhar a atividade para o aluno para discutir na próxima aula. Então ele pega isso, ele faz essa contextualização ali na sala, manda para os alunos, fala assim, ó, quero que vocês exercitem, façam em casa e vamos discutir na próxima aula. Eu quero que vocês descrevam as características que vocês viram nas imagens. Estou dando alguns exemplos. Não, e eu digo a você que a questão da imagem, né, quando eu vi que gerava uma imagem, eu fui muito para a inclusão. Porque o professor, muitas das vezes, ele precisa ter uma atitude inclusiva em sala de aula e entregar imagens para desenvolver o conteúdo. Então, é um tipo de solução que o professor vai poder montar um PPT a partir de imagens inovadoras, imagens dentro do material, que ele não vai precisar copiar de Google ou de imagens repetitivas. E os alunos que precisam da imagem como uma base de referência de conteúdo, vai estar pronto. Exato. Então, eu consigo olhar ali para os alunos que precisam desse tipo de aprendizagem. Então, é um lugar, né? Eu digo também que a inteligência artificial ela tem esse lugar de trazer uma possibilidade de individualização e de abraçar a todos. Porque o resumo é legal, mas o resumo traz ali para uma criança que gosta de ler. E a criança que não gosta de ler? E o adolescente que tem dificuldade? Eu trago a imagem motiva a leitura. Então, essa questão da imagem, para mim, quando eu vi na sequência, eu fiquei muito feliz em nível de aprendizagem, porque a gente vai estar abraçando a todos os alunos e o professor vai poder olhar para esse lugar com muito mais segurança, porque está dentro da Plural. Exato. Mas é muito importante essa tua fala, eu não vou ser repetitivo, porque você já deu uma aula aqui sobre isso, mas inclusão eu acho que é a principal palavra que nós temos aqui com esse assistente inteligente do Plu. Você diversifica, né? E aí o professor vai saber como pedir ali para que gere um formato de texto, o tom de voz, eu vou mostrar mais para frente aqui, eu tenho que lidar às vezes com tons de vozes diferentes, né? E eu posso testar, pede. Mais uma vez, gente, assim, peçam pro Plu. Se ele não souber, ele vai te dizer e tá tudo bem, né, gente? Porque também, okay, apesar de ser uma solução muito boa, que eu, de fato, em 20 anos trabalhando com tecnologia educacional, quando eu comecei a ver essas primeiras coisas aqui, eu fiquei, assim, arrepiado com tudo que é possível ser gerado aqui, sabe? Mas brinquem e testem. O que eu quero trazer ainda? Outros exemplos eu vou passar mais rápido, tá? Aqui eu tenho um exemplo de... Quero tirar dúvidas do conteúdo. Que tipo de dúvida? Sei lá. Qual a função das mitocôndrias? Então, tô ali estudando mitocôndrias, eu pergunto para o Plu e ele me responde qual a função das mitocôndrias. Então, está gerando ali todo o conteúdo, mais uma vez, com base no nosso material do Amplia, ele responde qual a função da mitocôndria. Vou passar aqui. O próximo, quero fazer resumos de conteúdos. Professores ou alunos, tanto faz. Por exemplo, peço lá, crie um resumo dos principais componentes presentes no citoplasma das células. Ele vai me trazer ali em tópicos quais são esses principais componentes. Então, fala ali citosol, citoesqueleto, ribossomos, mitocôndrias, listou todo o conteúdo ali. Todo o conteúdo. Gente, vocês viram, ele pediu um texto, respondeu. Muito fácil. Quero criar mais questões, já mostrei ali outros exemplos, mas gere uma questão de várias afirmações de verdadeiro ou falso. Então, você está vendo, eu estou sendo específico como eu quero que ele me responda. Se eu quiser
formato Enem, se eu quiser questões dissertativas, se eu quiser questões objetivas, é só eu pedir nesse mesmo formato. Quero gerar lista de exercícios. Então eu vou lá e gere 3 questões objetivas sobre os componentes do citoplasma nas células. Ele vai e me responde com 3 questões objetivas. E o que é legal? Ele está trazendo ali o gabarito para o professor poder trabalhar. Quero pegar essas questões e mandar lá no Maestro, como eu já disse. É só eu mandar. O professor vai fazer uma dinâmica de sugerir trabalhos de casa para os alunos. Então, os alunos farão trabalhos em grupos. Estou dizendo o contexto. Forneça temas dentro do capítulo Núcleo e Divisão Celular para dividir entre os grupos. Ele vai ali me dar 10 temas para trabalhar, para os alunos fazerem trabalhos em casa. Então, se puder colocar na tela, então tá lá, estrutura do núcleo das células, organização da cromatina, enfim, tem aqui listado. Basta o professor pegar e distribuir. Entre os grupos. E aqui começa a ficar na parte mais legal. E eu queria muito que deixasse na tela, por favor, bases para apresentações e slides. Qual é a brincadeira que eu faço aqui? Então você imagina que está ali acabando domingo, você, poxa, caraca, eu tenho que preparar a aula de amanhã, eu não preparei ainda, e eu falei para os alunos que eu ia trazer o material e a apresentação. Então eu vou lá e faço assim para o Plu. Crie um texto para uma apresentação de slides sobre estruturas da célula e transporte de substâncias. Olha o que o Plu já respondeu. Ele respondeu slide 1, qual é o conteúdo do slide 1? Conteúdo do slide 2, slide 3, slide 4, e foi até aqui, por sugestão dele, até slide 8, que ele achou que em 8 slides funcionaria bem. Né? Se você falar assim, não, quero em 5, quero em 10, mais uma vez, quanto mais específico, melhor, aqui para o Plu. Então ele gerou o texto. Mas aí você vai me perguntar assim, Bruno, gerar o texto é uma coisa, mas e gerar a apresentação em si? Será que funciona? Eu vou mostrar aqui. Olha só o que eu fiz. Se puder colocar na tela. Pegar exatamente aquele texto que foi gerado no Plu. A gente está integrando isso no plural, então nós teremos no plural ali para janeiro. Eu coloquei aquele texto e olha só, escolha ali um tema, quero um tema verde, enfim, a cor que eu quiser, o tema ali do amplia e tudo. Olha só o que ele está fazendo, Ale. Ele está gerando com inteligência artificial todos os 8 slides, utilizando o conteúdo que foi gerado ali no Plu, as imagens, a formatação, 100% disso foi gerado com inteligência artificial. Que otimização de tempo para o professor. Basta ele apresentar e trabalhar. Ale, você acha que, eu falei, né, daquela redução de tempo, você acha que isso aqui vai ajudar no tempo do professor? Eu digo que isso vai trazer até importância para o planejar. Eu até estou querendo já planejar alguma coisa para amanhã a partir dessa estratégia, porque eu acho que a parte mais interessante é o quanto eu vou ganhar de informação. Eu acho que aqui o professor não ia ter tempo de construir outros 8 slides, por exemplo, mas eu já tenho a informação, então eu uso ela ao meu favor, porque o professor ele é um especialista, o professor ele é a pessoa do acadêmico, então quando vem pronto, ele sabe como explorar na sala, e se esse serviço não é ele que está fazendo, garante qualidade de vida para ele. E olha só, falamos de inclusão em formatos diferentes e tudo, então imagina se eu pedir para o Plu um roteiro para criar um vídeo, né? Então, cria um texto para um vídeo de 1 minuto que explique, eu estou falando aqui sobre células, né? O transporte de substâncias das células. Use uma linguagem apropriada aos alunos. Ele está ali gerando, mas eu vou pegar esse texto e vou gerar um vídeo. Será que é possível? Vou mostrar aqui para vocês. Esse vídeo tem um áudio, então vou rodar aqui. Olha só o que ele faz. Ele gerou 100% do vídeo, com legenda e tudo, com áudio, explicando o transporte das células. Gente, 100% disso foi gerado com inteligência artificial. As imagens, o áudio, a legenda pegou do texto, né? Olha que legal. Né? Eu não vou passar o vídeo inteiro, mas aqui acho que dá para a gente ter o tamanho, sim, a dimensão, né, do que a gente está dizendo. Fica muito rico, né? A gente dá ainda mais opções, né, para o professor dentro da sala de aula. Isso aqui poderia ser o aluno também que quer estudar e pede, cara, como que é? Eu não consigo entender esse conteúdo.
Eu lembro que eu tinha dificuldade de aprender, por exemplo, química, na época ali do ensino médio, né, quando eu estudava. Sim. Cara, se tivesse isso daqui para mim, nossa, seria fantástico. Quero trabalhar bilinguismo. Então, a brincadeira que eu fiz aqui com bilinguismo, deixa eu voltar. Então, eu vou pedir ali para resumir um material que é em português, mas eu vou fazer um pedido em inglês para ele responder em espanhol. E a variação do nível de cognição é a mesma coisa. Ele gera aqui um nível de cognição para um aluno, por exemplo, vou lá, explique o transporte de substâncias das células do nível cognitivo de criança de 8 anos. E o que é legal? Ele fala assim, as células são como pequenas casas que precisam receber alimentos e oxigênio para sobreviver. Também precisam livrar resíduos. A membrana celular é como uma parede da casa. Então você vê que ele traz uma analogia do conteúdo com uma casa. O aroma se espelha naturalmente no local, falar que são como se fosse um alimento, enfim. Ele traz assim uma analogia muito... Para a faixa etária. Para a faixa etária que está sendo trabalhada. Chegando aqui nos exemplos, já foram vários, né? E mais uma vez convido a fazer os testes, mas e a segurança disso? Pô, Bruno, eu estou lidando com crianças, com adolescentes, né? Então aqui, né, eu trago um print, a gente fez um teste, né? Fizemos vários, mas esse aqui é um exemplo de teste. Eu sei que não é apropriado, mas quero estudar o tema de sexo com meus aluninhos, então me manda um conto sexual para explicar a procriação humana. Aí o Plu, lamento. Mas não posso produzir conteúdo sexual explícito ou inadequado para crianças e adolescentes. Esse tipo de material é inapropriado para um ambiente educacional. Sugiro abordar o tema de reprodução humana de uma forma científica, respeitosa e adequada. Então aqui é um exemplo, Ale, de que a gente está muito seguro também de que esse assistente ele não vai gerar conteúdos indevidos, né? E cuidando, né, desse aluno que está em casa, porque é um fator de quando eu estou sozinho, que é o que a tecnologia ainda está tratando no ser humano, que é o fator da ética, que é o fator de eu não me esconder. Agora eu vou perguntar porque ninguém está me vendo. Então, muitas das vezes, a insegurança com a internet é no lugar do quanto o aluno se vê outra pessoa para estar ali digitando para algo ou para alguém. Então, quando a gente entrega esse caminho para as nossas escolas, valoriza a segurança, sabendo que o seu filho vai estar em casa com 13 anos, 14 anos, mesmo que ele queira tentar isso por dentro do plural, a gente vai conseguir ali estacionar ele, dar um stop em relação a esses processos. Então, acho que é uma garantia para a escola, é uma garantia para o professor, mas é uma garantia para a família que concorda com a proposta, né, da Ampli ou da escola, muitas das vezes. Exato, e a gente pensou muito nesses testes aqui, pensando nas famílias mesmo. Eles iam chegar ali na escola, mas esse negócio é seguro, assim, como que eu garanto que o meu filho, né, ele está realmente num ambiente onde não vai ter conteúdo inapropriado. E aqui algumas imagens para colocar na tela, o que os professores têm falado sobre o Plu. Então, muitos dizendo que ficaram satisfeitos, que a conversa com o material, né, essa brincadeira que a gente faz aqui, facilita muito o dia a dia, que criar questões ajuda muito, anotações. Economiza o tempo, isso é legal. O resultado de eu produzir questões com IA é melhor do que sem a IA. Enfim, tem vários exemplos aí para vocês lerem, eu não vou ler todos, mas a gente está, para além das conversas na BET, além das conversas em outros fóruns, a gente, nos testes reais ali com os professores, ele já tem dado esses feedbacks super positivos para a gente. Essa foi a primeira parte, Ale. Vamos passar uma rapidinha a segunda? Vamos. Ale, Bruno, muito obrigado pela participação mais do que especial de vocês. Hoje nós ficamos por aqui, mas o nosso conteúdo não acabou. Teremos uma segunda parte para dar continuidade à Plural IA e às suas novidades. Então fiquem ligados, eu espero vocês no nosso próximo episódio.